Olá, nós estamos iniciando mais um programa Crescendo em Cristo aqui na Rádio CPT, Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. E eu sou o seu comunicador de hoje, Pastor Jarbas, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Nova Venécia, no Espírito Santo, e é uma alegria muito grande cada dia ter você acompanhando os nossos estudos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o Evangelho de Lucas no capítulo 5. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nos textos bíblicos, eu vou projetar aí para que você possa ver os textos bíblicos, mas antes uma pequena explicação aqui do que acontece antes do nosso texto. Você já viu nos outros estudos aí, eu só quero relembrar um pouquinho. A infância de Jesus nós temos do capítulo 1, do versículo 5 até o capítulo 2 no final. Do 3:1 até o 4:13 nós temos a preparação para o ministério de Jesus. Do 4:14 até o 9:50, nós temos o ministério de Jesus na Galileia. E é dentro desse trecho, de 4:14 até 9:50, que se encontra o nosso texto de hoje, que é o capítulo 5. E depois desse 9:50, do seu ministério aí na Galileia, Jesus vai então para Jerusalém. Mas nós vamos ficar com esse trecho aí. E eu já vou passar direto aqui para a próxima tela para que a gente possa ver então o texto bíblico. A gente vai lendo e estudando. Qualquer dúvida, você sempre pode entrar em contato pelos comentários do vídeo e a gente vai tirando as nossas dúvidas e crescendo em Cristo. Você vê aí, a gente está no Evangelho e eu estou usando aqui um aplicativo que eu gosto muito, que eu sempre divulgo, que é YourVersion, está aqui em cima, você não está vendo porque a câmera está em cima, mas é muito importante que você pode fazer as suas anotações nele. E você está vendo ao lado ali algumas das anotações que eu fiz. Mas vamos ao texto bíblico. Certo dia, Jesus estava na praia do Lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. A primeira pergunta que a gente poderia fazer é: quantos hoje estão se apertando para ouvir a mensagem de Deus? Não estou dizendo aqui igrejas cheias com mensagens de seres humanos ou com grandes shows, mas a pura palavra de Deus. Não que ter shows tenha problema, não tem problema. Se é para a honra e glória do Senhor, tudo bem, mas não é isso que a gente vê por aí. Então, vejamos aqui, as pessoas estavam ávidas pelo ensino de Jesus, por aquilo que ele podia oferecer. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão. Simão você vai conhecer depois pelo nome de Pedro, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Eles estavam apertando Jesus de todos os lados, e é como aqui se ele fosse para uma espécie da nossa igreja luterana, ele foi para o púlpito. E dali do púlpito, ele tinha uma visão privilegiada e tinha espaço para pregar às pessoas. É interessante essa imagem. Jesus no barco ensinando a multidão que estava nas margens. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão. Notem que Jesus foi no barco de Simão depois que ele tinha ficado uma noite inteira pescando, cansado. O texto não diz que ele se negou a fazer isso. Esse mesmo texto é registrado também em Mateus e em Marcos. Aliás, todo o capítulo é repetido nos outros 2 evangelhos. Isso é importante porque ele às vezes traz alguns detalhes que mostram para a gente de outra perspectiva o texto bíblico. Eles às vezes se completam, um detalhe que não tem em um, o outro traz, e assim por diante. Então, Pedro cede o barco depois de uma noite cansativa para que Jesus pregasse. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. O Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Pedro aqui até tenta dar uma
não sei qual a palavra que a gente pode usar aqui, ele nem tenta recusar, mas ele tenta dar uma explicação para Jesus. Olha, mestre, a gente já trabalhou a noite toda, e a gente sabe que de noite é a melhor hora para pescar, e que possivelmente agora de dia não vai funcionar. Mesmo assim, ele vai e faz. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Já imaginaram quanto peixe? Barcos preparados para carregar peixes não estavam aguentando de tanto peixe que tinham que carregar. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Vou deixar só o texto bíblico aqui, as observações ali, você pode fazer as suas depois. Pedro aqui, nesse momento, ao ajoelhar-se, ele reconhece que aquele Jesus, aquele santo que está ali na sua frente, é alguém que ele não merece estar na frente. Ele se reconhece pecador e reconhece em Jesus um santo. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, mais 2 apóstolos, aqui a gente tem o chamado de alguns apóstolos, a gente tem Pedro, Simão, e aqui Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante vocês vão pescar gente. E pescar gente não é ir na igreja dos outros e querer trazer para a minha. Pescar gente é lançar as redes de Jesus no mundo. É lançar a palavra de Deus ao mundo com o objetivo de levar o evangelho às pessoas. Isso é pescar gente. O que tem nos preocupado, especialmente nós pastores hoje em dia, e tenho certeza que grande parte da liderança, é como a gente tem deixado o mundo influenciar a nossa pescaria de gente. A gente tem cedido de todas as formas para modismos e outras coisas. A gente tem cedido às tentações de brigar por causa de qualquer coisa. E política talvez seja o que mais se tem brigado nesse momento. Eu sei que hoje, no meu Instagram, eu coloquei uma frase assim: não deixe que a política seja maior que Jesus na sua vida. Nós precisamos falar do Salvador de Jesus. Esse mundo vai passar. Políticos vão entrar, vão sair, vão passar. A gente tem que lutar por um país melhor, sem dúvida. Mas o nosso Salvador e o salvar pessoas é mais importante. Então, se você estiver a ponto de perder um irmão na fé por causa de uma ideologia sua política, abandone essa ideologia. Ela não vai salvar aquela pessoa. Fale de Jesus, só de Jesus. E não use Jesus para falar de política. Jesus não era político. E quem fala isso está usando de falácias. Eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós já o estamos seguindo. Nós, em algum momento, já deixamos esse barco em algum lugar. E hoje a gente está pescando gente. E isso é o mais importante. A gente tem agora a cura de um leproso. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então, Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo, para ser curada das suas doenças.
Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus não estava fugindo das pessoas. Ainda não era o seu tempo, não era o seu momento. Então, ele não estava ali como um milagreiro. Jesus não veio para ser um milagreiro. Ele fez milagres, fazia parte da sua obra, mas ele não veio para ser um milagreiro. Ele veio para ser o nosso Salvador. E aqui, no versículo 13, Jesus toca no leproso. Isso é interessante aqui, é muito interessante. Porque o leproso tinha que gritar de longe, leproso, para que as pessoas não chegassem perto. Você conhece alguém que passou, mesmo que seja pela suspeita de estar com Covid-19? Dá uma conversada com essas pessoas. Possivelmente elas se sentem similarmente como esses leprosos do Novo Testamento. Esses leprosos do Novo Testamento. Eu sei porque eu passei por isso. A gente estava com suspeita de Covid, o resultado acabou dando negativo, a gente nunca tem certeza com as qualidades dos exames que a gente tem, mas enfim, foi suspeita. E a simples suspeita fez com que as pessoas agora tenham um certo medo de se aproximar. Parece que eu tenho que gritar de longe, leproso. Imagine o que essas pessoas passavam anos e anos abandonadas. Imagina o que alguém com depressão nesse momento está passando, triste, abandonada. Imagine os solitários, os idosos num asilo, as crianças no orfanato, os velhos pais abandonados. Você, talvez. Jesus toca na sua vida também. Ele tocou na minha, nesses momentos que as outras pessoas não queriam tocar. E ele toca na nossa vida. E onde Jesus toca, há salvação, há misericórdia. Vamos ao próximo trecho. A cura de um paralítico. Aqui a gente vê um grande esforço de amigos para salvar um amigo seu. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. Lembrem que eles vinham da Judéia e de circunvizinhanças porque Jesus está na Galiléia até o final do capítulo 9. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado. Se você não sabe a definição de amigo, essa aqui é uma boa definição de amigo. O cara está doente, acamado, na visão do mundo, um inútil, e seus amigos, percebendo a possibilidade de talvez dar a salvação para ele, colocam numa cama, sobem para cima de uma casa, abrem o telhado e descem na frente da multidão. Amigos verdadeiros são raros. Então, valorize os seus. Então carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, seus pecados estão perdoados. E olha aqui, aqui tem uma coisa que é muito atual. Jesus faz um grande milagre, primeiro perdoando esses pecados. As pessoas em volta, em vez de louvar a isso, começam a questionar Jesus. Vamos ver o que acontece. Os mestres da lei e os fariseus, sempre eles. É sempre a pessoa que acha que é muito inteligente. Sempre aquele que te diz assim, vai estudar, vai conhecer mais. Essa pessoa demonstra que ela não tem a menor humildade e acha que você é um incompetente, que você não estudou. Os fariseus estão aqui, os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar, quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. E aqui eles acabam dando a dica para Jesus. Poxa vida, se só Deus pode perdoar pecados? Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico?
Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Talvez a gente nunca tenha entendido direito por que essa frase de Jesus, mas é o seguinte, o que é mais difícil de dizer? O que é mais difícil de fazer? Você dizer assim, os seus pecados estão perdoados. Tá, isso ninguém vê. Não é uma prova, digamos assim. Mas aí Jesus fala, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de medo, louvavam a Deus, dizendo, que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Nós vemos Jesus agindo. Nós vemos Jesus em sua misericórdia agir nesse momento. Ele não se detém brigando com seus detratores. Ele não quer uma briga com política, que era quase um partido, esses mestres da lei e os fariseus. Ele quer salvar. E ele quer demonstrar que é Deus, de uma maneira sutil, perdoando os pecados e curando aquele homem. Próximo trecho que a gente tem, também o chamado de Levi, mais um apóstolo. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Talvez, se fosse um de nós, não chamaria Levi para ser apóstolo. Talvez eu não fosse chamado para ser pastor. Talvez você não fosse chamado para ser discípulo de Cristo. Aí onde você está, fazendo a obra que você faz por Cristo, o seu testemunho. Se dependesse de nós e de nosso pecado, a gente não tinha muito futuro. Mas Jesus não nos olha segundo os nossos pecados. Ele olha para nós e vê alguém que precisa ser salvo. Acho que para nós faltam esses olhos misericordiosos de Jesus, olhando para o abandonado, para o mendigo, para a prostituta, para o homossexual, para o nosso inimigo político. Falta-nos olhos de misericórdia, olhos de amor e de perdão. Algum desses tem a vida errada? Se nunca ouvir falar de Jesus, possivelmente não terá a chance de mudar de vida. Levi teve. Venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos. Olha que maravilha! Tanta gente para ser salva num mesmo lugar por causa de um que foi chamado. E outras pessoas estavam sentadas com eles. Daí chega aquele povinho nojento. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e outras pessoas de má fama? A resposta é para salvar. E se esses fariseus tivessem aproveitado a festa para também receber a salvação, muitos deles estariam na vida eterna. Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Você já foi julgado por alguma coisa que você não faz e que outras religiões fazem? Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar.
E jejum está sempre ligado a sofrimento, oração. Jesus fez também essa comparação. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova. E o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é menor. Nesse último trechinho, a gente já está indo para o final do nosso estudo, um capítulo grande para a gente fazer nesse menor período aqui. A gente deveria ter para cada pedacinho o tempo que a gente está tendo para o capítulo inteiro. Então fica um incentivo para que você continue estudando. Amanhã a gente tem mais um capítulo a ser estudado. E você sempre pode rever, pode pegar a sua Bíblia, uma Bíblia de estudo, e estudar a palavra de Deus. Mas aqui nesse finalzinho, especialmente dos versículos 36 em diante, Jesus está falando mais ou menos assim: é difícil as pessoas largarem dos seus costumes arraigados, a sua religiosidade, às vezes mística e às vezes supersticiosas, e saber que a nossa salvação está em Cristo. Mas a nossa salvação está em Cristo. Quantas pessoas salvas a gente tem nesse texto de Lucas? 4 apóstolos, mas quantas pessoas foram salvas? Foram buscadas por Jesus? Eu sou um desses salvos. Espero que você também. E que legal! Nesse programa, o nosso estudo vai ficar por aqui. A gente não tem mais o tempo. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar com o próximo capítulo. Assista a estes e outros programas da Rádio Cristo para Todos em www.facebook.com/Rádio da IELB. Isso no Facebook. E no YouTube, youtube.com/Rádio CPT. Essas informações vão estar aí na descrição do vídeo também. Baixe esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Talvez você não saiba como escrever podcast, P-O-D-C-A-S-T, mas vai estar aí nos comentários também. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesse estudo. Não se esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. E foi um prazer ter você aqui estudando a palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo Jesus, junto com a gente. Que a paz de Jesus, o nosso Salvador, esteja com todos vocês, com você, com sua família e com todas as pessoas a quem você vai enviar esta mensagem. Um grande abraço e até nosso próximo programa. Fique com Deus.